Bom, pessoal, nessa videoaula vamos ver um pouquinho o básico, de números complexos. Mas como a gente identifica um número complexo? Vamos pegar como exemplo essa equação do segundo grau e vamos resolver ela pela fórmula resolutiva, Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Então a gente vai aplicar. X é igual menos b. Então o menos da fórmula. O b é mais 2, tá aqui, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. B é 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é 5. Isso tudo sobre 2 vezes o a, 2 vezes o a, que é 1. Então vamos melhorar, Então fica x é igual, menos com mais é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Isso tudo dividido por 2. X é igual, então, a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada, 4 menos 20, menos 16, dividido por 2. Quando a gente está resolvendo uma equação do segundo grau, dentro do conjunto dos números reais, e acontece uma raiz quadrada negativa, a gente diz que essa equação não tem solução, mas ela não tem solução dentro dos números reais. Quando a gente aplica o conceito de números complexos, isso é possível de ser resolvido. Mas como? A gente vai usar a ideia de que a raiz quadrada de menos 1 é igual à letra I. I de imaginário, de número imaginário. Então, eu vou dar continuidade aqui. X é igual menos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 16, eu vou lançar ela assim, raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de menos 1. Isso tudo sobre 2. Veja bem, se a raiz quadrada de menos 1 é igual a i, o que eu posso fazer aqui? X é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de menos 1 é i. Isso tudo sobre 2. Vou subir aqui. Então, como que vai ficar? X' é igual a menos 2 mais 4i dividido por 2. X, duas linhas, é menos 2 menos 4i dividido por 2. No entanto, o 2 e o 4, o maior divisor comum entre eles é o 2. Então a gente põe o 2 em evidência. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Mais 4i dividido por 2 dá mais 2i. Isso tudo dividido por 2. O que vai acontecer? Eu vou cortar esse 2 aqui e o x', vou pôr aqui uma cor diferente, é igual a menos 1 mais 2i. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Coloco o 2 em evidência, Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Menos 4i dividido por 2 é menos 2i. Dividido por 2, corta, elimina, simplifica. E o x, duas linhas, é menos 1 menos 2i. Lembrando que a equação de segundo grau, ela tem duas raízes. No caso, as duas raízes são essas aqui. Vejam bem, o número que gerou, que é um número complexo, ele tem a seguinte formação. Z é igual a mais BI. O A é a parte real. O que é a parte real nas duas raízes aqui? É o menos 1. E o mais BI é o que a gente chama de parte imaginária. É o número que vem junto da letra I, Então vamos pegar esses três exemplos aqui, Menos 1 menos 2i, que é uma das soluções da equação. Parte real, parte imaginária. 7 mais 5i, parte real,
parte imaginária. E a gente pode ter também um número que tenha só a parte imaginária, que a gente vai chamar ele de imaginário puro. Bom, dando continuidade então, a gente vai ver algumas operações com números complexos, né? As duas primeiras são adição e subtração. Então, eu tomei como exemplo aqui dois números complexos, 4 menos 3i e menos 2 menos 7i. Primeiramente, eu vou somá-los. Então, eu faço 4 menos 3i, no lugar de Z1, mais menos 2 menos 7i, no lugar do Z2. Para resolver, é muito simples, né? A gente elimina o par de parênteses inicial e copia 4 menos 3i. Aqui, para eliminar, a gente vai fazer o jogo de sinais, mas quando é sinal de mais, não altera, né? Mais com menos, continua menos 2, mais com menos, continua menos 7. E o que eu vou fazer? 4 menos 2 é 2, devo 3i, devo 7i, devo 10i. E esse número complexo aqui é o resultado da soma dos dois números complexos acima. Para fazer a subtração é a mesma ideia, né? 4 menos 3i, só que agora menos, né? Menos 2 menos 7i. Elimino o primeiro parênteses e aí eu faço o jogo de sinais. Lembrando que quando tem um sinal de menos no meio, altera, né? Porque menos com menos é mais e menos com menos é mais 7i. Então o resultado agora é 4 mais 2, 6. 7 menos 3 mais 4i. E esse aqui é o resultado da subtração dos dois. Dando continuidade, a gente pode fazer também multiplicação de números complexos, né? Então vamos fazer com esses dois exemplos que eu deixei separado aqui. Menos 2 mais 3i, no lugar do Z1, vezes agora, é uma multiplicação, copia o Z2, que é 5 menos 4i. O que a gente tem que fazer aqui? Uma operação distributiva, né? Eu vou pegar menos 2 vezes 5, menos 10. Eu vou pegar menos 2 vezes menos 4i, menos com menos é mais, 2 vezes 4 é 8i. Aí eu vou pegar 3 vezes 5, né? Que são 15i. E por último, o que eu vou fazer? Mais com menos dá menos, 3 vezes 4, 12, i vezes i ao quadrado. Bom, menos 10, eu copio. 15 mais 8 são 23i. Menos 12, lembra aqui no início? Raiz quadrada de menos 1 é igual a i? Então, ó, i ao quadrado é igual a menos 1, tá? Então, o i ao quadrado eu vou trocar por menos 1. Como que vai ficar isso, então? Menos 10, aqui eu tenho menos 12 vezes menos 1. Menos com menos é mais. 12 vezes 1 é 12, então mais 12 menos 10 é 2, mais 23i. E está aqui o número complexo que gerou. Bom, vamos mudar agora. Vamos falar um pouco agora de potências de i, né? A potenciação com os números complexos. Então vamos pegar aqui. Todo número elevado a zero, a gente aprende isso desde o 6º ano, 7º ano, né? Todo número elevado a zero é igual a 1 positivo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, i elevado a 1 é i, né? A gente acabou de ver que i ao quadrado é menos 1. I elevado ao cubo nada mais é do que i ao quadrado vezes i, que é elevado a 1, né? 2 e 1, 3, então é a mesma coisa. Então, i ao quadrado, a gente acabou de ver que é menos 1. I elevado a 1 é i. Então, menos 1 vezes i é menos i. Notem que eu coloquei aqui um traço, né, separando esses 4 primeiros. E tem uma lógica isso. Vocês vão ver que vai ficar uma repetição. Ó.
1i menos 1 menos i. Por quê? I a quarta seria i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado vezes i ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Então, ó, veja bem, já começou a repetição. E a quinta seria i a quarta vezes i. Então, vamos lá. I a quarta é 1. I elevado a 1 é i. 1 vezes i é i. Ó, aqui e aqui. Tá repetindo. E a sexta seria i a quarta vezes i ao quadrado. I a quarta é 1. I ao quadrado é menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Olha aqui, ó. Não é coincidência. E i elevado à sétima seria i a quarta vezes i ao cubo, né? 4 mais 3, 7. O i a quarta é 1. O i ao cubo é menos i. 1 vezes menos i, menos i. Tá vendo, ó? Então, o que vai acontecer? É uma repetição, né? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. De 4 em 4 há uma repetição. Então, quando eu vou fazer o i à oitava, se eu fizer 8 dividido por 4, dá 2, 2 vezes 4, 8, não sobra nada. Então, o i à oitava é a mesma coisa que o i elevado a zero. I elevado a zero é 1. Ah, mas e se eu pegar um número maior? A mesma ideia. Você vai pegar i elevado a 42. 42 dividido por 4, né? 1 vezes 4, 4. Para 4 nada. Desce o 2, não dá. 4 vezes 10, 40. Sobra 2. Então, o i elevado à 42ª potência é a mesma coisa que o i elevado a 2. Aí a gente vai lá, i elevado a 2 é menos 1. Tá? E assim por diante. Então, por exemplo, se a gente precisar fazer uma atividade com essa configuração aqui. 5 vezes i a 40. I a 40, eu pego 40, divido por 4, vai dar 10 e não vai sobrar nada. Então, i a 40 é a mesma coisa que i elevado a zero. Mais 8 vezes o i a 35. Eu divido 35 por 4. 8 vezes 4 é 32, para 35 sobram 3. Então, i elevado ao cubo, né? E o i é elevado a 1, né? Então, menos 1 elevado a 1 é o próprio i mesmo, não muda nada. Então, continuando. 5 vezes i elevado a zero. I elevado a zero é 1. Mais 8 vezes i ao cubo. I ao cubo é menos i. Ó, i ao cubo, menos i. Menos i. Então, 5 vezes 1 é 5. Mais com menos dá menos. 8 vezes i é 8i. Menos i. Para finalizar, o que eu posso fazer? 5 é a parte real. Devo 8, devo 1, devo 9i. E assim fica resolvido, tá? Então, sempre que precisar achar o valor, é só dividir. E tem uma ideia, né? Ó, você fecha a mão assim, ó, 0. Então, é 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Você vai contando os expoentes e vai fazendo essa ideia, tá bom? Bom, tem também a divisão de números complexos, né? Para fazer a divisão de números complexos, então a gente tem um exemplo aqui, 4 mais 3i dividido por 2 mais 5i. O que a gente faz? A gente monta uma fração, porque a fração nada mais é do que uma divisão. Então, 4 mais 3i dividido por 2 mais 5i. E para fazer a divisão, a gente vai fazer, na verdade, uma multiplicação. Mas multiplicar pelo quê? Por algo que a gente chama de conjugado do denominador,
tá? Multiplicar pelo conjugado do denominador. Mas o que é o conjugado? Muito simples. Você não tem aqui no denominador 2 mais 5i? Você vai trocar o sinal do 5i. Ele, se ele é positivo, ele fica negativo. Então, você vai multiplicar por 2 menos 5i. 2 menos 5i. Multiplica tanto o numerador como o denominador. Como que vai ficar isso, então? Vamos lá. Na parte de cima, você tem que fazer uma distributiva. 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 5i, menos 20i. 3i vezes 2, mais 6i. Puxar um pouquinho para cá. 3i vezes menos 5i, mais com menos dá menos. 3 vezes 5 é 15. I vezes i ao quadrado. Na parte de baixo, como você está multiplicando a soma pela diferença, você pode fazer a mesma coisa que foi feito no numerador, fazer uma distributiva, ou lembrar daquela regrinha de produtos notáveis, né? Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Vamos continuar aqui embaixo, então. Bom, 8, né? Devo 20, tenho 6, devo 14i. Menos 15 vezes i ao quadrado. O i ao quadrado a gente viu aqui que é menos 1. Isso tudo dividido por 2 ao quadrado, 4, menos 5 ao quadrado, 25, i elevado a 2, i ao quadrado. Continuando. 8 menos 14i, menos com menos, mais 15 vezes 1, 15. Aqui embaixo, 4 menos 25, i ao quadrado a gente troca por menos 1, que é o valor dele. Então, em cima fica 8 mais 15, 23, menos 14i. Embaixo, 4, menos com menos, mais 25. Então, finalizando, a gente representa esse número complexo da seguinte forma. 23 menos 14i sobre 4 mais 5 é 29. Então, ponho 29 aqui, 29 aqui. E o número complexo ficou desse jeito. Parte real, 23 sobre 29. Parte imaginária, menos 14i sobre 29. Vamos fazer mais uma divisão aqui. Então, a gente tem que multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, eu vou pôr aqui, o numerador é 8 mais 3i, dividido por menos 5i. Então, eu vou multiplicar por mais 5i em cima, no numerador, e mais 5i embaixo no denominador. Então, isso vai ficar 8 vezes 5, 40i. 3 vezes 5, 15i ao quadrado. Aqui embaixo, menos com mais, menos, 5, 5, 25, i vezes i ao quadrado. Melhorando isso aqui então, né? 40i mais 15 vezes i ao quadrado eu troco por menos 1 sobre menos 25 vezes i ao quadrado eu troco novamente por menos 1. E aí eu vou pôr a resposta aqui embaixo. 40i mais com menos, menos 15 vezes 1, 15 sobre menos com menos, mais 25. Bom, vamos organizar, né? Primeiro a parte real, que é menos 15 sobre 25, mais 40i sobre 25.
Estaria terminado se não desse para a gente simplificar. Ó, 15 e 25, os dois podem ser divididos por 5. Então, o sinal de menos mantém. 15 por 5, 3. 25 por 5, 5. Mais 40 e 25 também podem ser divididos por 5. 40 dividido por 5 é 8. E, pode esquecer, 25 por 5, 5. Então, está finalizada a divisão. Bom, e para a gente terminar o assunto, a gente pode representar números complexos num plano, né? Como o plano cartesiano. Só que a diferença é que o eixo das abscissas, o eixo x, ele representa o eixo real. E o eixo y das ordenadas representa o eixo imaginário. Então você pega o número p, 3 mais 5i, como que você representa ele? 3 não é a parte real? Então está aqui. 5i não é a parte imaginária? Então 5i no eixo imaginário. Então nós vamos juntar aqui, vamos encontrar esses pontos, né? Ó. Aqui, agora aqui e aqui. Então eu peguei 3 da real, 5 da imaginária. Esse é o ponto P. Menos 2 mais I. Então, menos 2 é da parte real. Mais I, mais 1, né? É aqui, ó. Então, como que a gente localiza? Só juntar aqui, ó. Esse é o ponto M. N, 7 para a parte real, tá aqui. E 0 para a parte imaginária. Nem sobe nem desce. Então, ele vai ficar bem em cima aqui, ó. Esse é o ponto N. E o último deles, ele não tem parte real, ou seja, a parte real é 0, então não tem valor nesse eixo aqui, ou tem o valor 0, melhor, né? Ele é menos 2 na parte imaginária, então seria aqui a representação, tá? Então foi aí uma noçãozinha básica sobre números complexos, ok?